A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. A você, meus amados, tem nos acompanhado em nossas mensagens e tem aí nos ajudado a divulgar as nossas mensagens, tem compartilhado. Queria convidar você que fosse no YouTube, se inscrevesse no nosso canal e nos ajudasse aí a continuar divulgando essas mensagens e compartilhasse essas mensagens para poder alcançar mais vidas para Cristo. Estamos aí às terça-feira, meus irmãos, falando sobre família, plano de Deus, nessa campanha em prol da família. Falar sobre família é muito difícil, irmãos. E às vezes eu chego a dizer que é complicado porque cada família se difere uma das outras devido às educações, o tipo de educação em que cada um tem. Ninguém educa, né, os filhos, ou nenhuma família ela é educada da mesma forma que uma outra. Você vê um exemplo nosso, a educação que nós tivemos, educação, por exemplo, para nossos filhos. Os nossos filhos, geralmente, eles já procuram educar os seus filhos, aqueles que têm, de uma outra forma. E muitas vezes nós, como pais e avós, a gente entra até numa certa crise. Nós temos que tomar cuidado para a gente não estar influenciando na educação mais moderna, em que muitos pais têm dado para seus filhos, em que às vezes nós não concordamos, mas temos que aceitar. Então falar de família é muito difícil, porque a família, primeiro que ela tem sido, eu tenho sempre falado isso, uma instituição em que muitos têm dado como derrotada, como família, algo que as pessoas não acreditam mais, né? Uma instituição falida, melhor dizendo. Muitas pessoas não acreditam mais em família. Muitos querem ter um lar, querem ter um companheiro, uma companheira, mas não sabem o que é o conceito familiar. E quando vem as primeiras crises, aqueles primeiros desencontros de ideias, a pessoa não tem uma base do que é a família, então ela não pode subsistir. E vem de imediato, muitas vezes, os divórcios, a separação. Nós já não vemos hoje pessoas lutarem pelas suas famílias, como nós vemos na época dos nossos pais. Eu não vejo mais isso. Hoje é um termo em que nós não podemos nem usar mais isso. Na minha época tinha isso, na minha época não era dessa maneira. A gente não pode usar esse tipo de termo hoje, muitas vezes com nossos filhos, que está ultrapassado. Eles não aceitam mais isso. E eu acho até correto que na medida que nós usamos esse tipo de termos, de argumentos, nós queremos que os nossos filhos, netos, eles se enquadrem na visão passada, em que já não surte mais efeito hoje em nosso tempo. É difícil se educar um filho como nós somos educados. Então eu queria, nessa outra oportunidade, né, dessa terça-feira, dessa campanha da família, eu quero estar falando sobre essa família em crise, meus irmãos. Sabe, falei nas primeiros vídeos, no início dessa campanha, as duas primeiras oportunidades, eu falei essa família, plano de Deus, e falei ali acerca daquilo que Deus ele pode fazer, pode mudar. E eu queria falar sobre essa família em crise. E hoje eu gostaria de estar meditando com os irmãos lá no texto de Marcos, no Evangelho de Marcos, o capítulo 5. Eu quero ler o versículo 22 ao 24, depois o 35 ao 43, que fala sobre aquela história, né, daquele centurião, da sua filha que havia morrido, e Jesus a ressuscita. Diz assim Marcos capítulo 5, versículo 22 ao 23. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha, está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. No versículo 35 ao versículo 43, que nós sabemos que essa história foi interrompida, né, por aquela mulher com fluxo de sangue,
em que ela toca na hora do manto de Jesus, ela é curada, e ali Cristo ele dá uma argumentação, ele vai atender aquela mulher, e nesse período que ele vai atender aquela mulher, chega alguém e fala para esse homem, olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E Cristo ele ouve aquilo e dá início, dá continuidade no versículo 35, 43, quando ele fala que ele ia com esse homem, dizendo o seguinte: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse, por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele possa falar no teu coração e que possa levar você a se identificar com algo dentro dessa mensagem, dessa passagem bíblica em que vamos estar meditando nessa oportunidade. Irmão, nós vemos uma coisa interessante. Quando Deus moveu meu coração para trazer novamente essa campanha de família, falar mais uma vez sobre uma família em crise. Muitas vezes nós entramos às vezes numa certa crise, e não uma crise familiar, mas uma crise de consciência, de falar do mesmo assunto, falar de uma mesma campanha que já nos moveu. Mas nós sabemos, irmãos, que as velhas histórias, elas se repetem, alguns fatos se repetem dentro dos lares. E pasmem os irmãos, principalmente dentro dos lares evangélicos, onde era para nós termos maior comunhão, maior compreensão, maior argumentação para poder se resolver a situação, é onde as pessoas se calam, é onde as pessoas não têm argumento, não têm assunto, não têm aquela comunhão de poder sentar e resolver as suas situações. Muitas das vezes eu sempre digo, é muito mais fácil resolver um assunto fora dos portões de nossa casa. Às vezes você procura uma pessoa que você feriu, vai lá e pede perdão. E muitas vezes nós ferimos pessoas dentro dos nossos lares, não temos coragem de pedir perdão. Achamos que por ser pai, por ser filho, por ser esposa, não precisamos fazer isso. Portanto, o mais necessário é dentro do nosso lar. Uma coisa interessante, quando eu fiz essa campanha e trouxe esse assunto, família em crise, uma pesquisa na ocasião, e ela não mudou, coisa incrível, não mudou, creio que ela até aumentou mais, diz que 70% das crianças das entidades da antiga FEBEM, 70% daquelas entidades da antiga FEBEM, são provenientes de igrejas e famílias evangélicas. Olha que coisa incrível. 70%, irmão, daquelas crianças presas nessas instituições de recuperação de menores são de famílias evangélicas, de igrejas evangélicas. A maioria dos infratores, irmãos, tem nomes bíblicos. Olha que coisa incrível. A maioria deles tem nome bíblico. E você vê que parece que todos esses se revelam que alguma coisa está muito errada em nossa família. Quando a gente olha para essa situação, a gente olha para dados como estes, 70%, nomes evangélicos, alguma coisa está errada, irmãos. Alguma coisa tem dado errado com a família evangélica. Uma família que era para ser um exemplo. Uma família que era para ser
que mudasse a história da nossa juventude, mudasse a história de uma nação, de uma cidade, de um bairro, a gente vê que as coisas são diferentes. Se os filhos de evangélicos, filhos de líderes envolvidos com práticas de contrabandos, drogas, tráficos. E nós falamos, o que tem acontecido isso? Estamos fazendo uma campanha, irmãos, nas quintas-feiras, sobre bênção e maldição. Adquirindo bênção e quebrando maldição. Isso pode ser uma maldição familiar. Mas eu acredito, irmãos, que nenhuma família, nenhum jovem, ele adquire uma maldição. Isso não é genético. Isso são coisas que, às vezes, dentro dos lares, a falta dessa comunhão, a falta de argumentação, a falta de sentar e conversar com o filho, o tempo que se gasta com o filho para poder conversar, para mostrar, ensinar o caminho que deve andar, como disse o sábio Salomão, ensina o menino o caminho que deve andar, quando ele crescer não se desviará dele, entende bem? Ele pode até em algum momento cometer algum erro, mas ele vai voltar para os caminhos do Senhor, ele vai voltar para aquilo que é a moral familiar, é o conceito familiar. Então nós vemos que, falei semana passada uma coisa, que o lar hoje os lares, ele não passa muitas vezes de um hotel, onde as pessoas só vão para dormir, não se conversam mais, não passa de um posto de gasolina que a pessoa vai para se abastecer. Outra coisa, quando se torna um campo de batalha, quando se encontra nos corredores da casa para se degladiarem, para brigarem. Então nós vemos que precisamos, irmãos, orar para que Deus mude essa família, mude o coração, o conceito familiar dessas pessoas. Falei de uma coisa importante no outro vídeo, família plano de Deus. Alguém tem que ter a consciência, a sobriedade de ver que algo está errado. Tem alguma coisa errada. Então hoje eu queria estar falando sobre esse assunto muito importante, nessa primeira palavra, nessa família em crise, parte 1. Eu tenho dividido essas mensagens, que elas são um pouco longas, para não ficar cansativo. Eu tenho dividido cada assunto em parte 1 e parte 2. E nessa parte 1 eu quero estar falando hoje sobre essa família que está enferma, meus irmãos. Quando o versículo 23 fala que aquele homem, ele chega para Cristo e fala, minha filhinha, com todo carinho, ela está enferma. Quando ele procura Cristo, sua filha ainda estava enferma, acamada. A gente não sabe o tempo que ele levou para encontrar a Cristo, porque quando ele volta já tinha pessoas chorando na casa, já tinha várias pessoas. A notícia correu de uma forma rápida. Então você vê que, primeira coisa que nós precisamos entender, meus amados, minhas amadas irmãs, a você, ouvinte, que a família está enferma. Como eu disse no início, há uma necessidade, se quer continuar com esse conceito familiar, se quer que os seus filhos, seus netos, eles criam raízes familiares, que hoje o que acontece, que nós temos visto, que não existe a chamada raiz familiar. Nós vivemos hoje numa sociedade, eu acho até bonito isso, mas muito perigoso no outro ponto. Uma sociedade, uma juventude completamente independente. Nós vemos que muitos jovens, não generalizando, saem de casa muito cedo, vão morar sós, vai morar com um amigo, morar com uma amiga.
se tornarem independentes. Outros, claro, que não querem sair de casa, não querem sair porque não querem ter família, não querem constituir famílias. Então querem ficar debaixo ali da proteção dos seus pais, porque tem medo. Talvez pelo quadro que vê dentro dos seus lares, vê acontecer com seu pai, com a sua mãe, tem medo de constituir uma família e aquilo acontecer com ele da mesma forma ou com ela da mesma maneira. Por isso não sai de casa. Então a família está enferma. E quando nós olhamos, nós nos perguntamos que doenças que têm assolado as famílias nesses últimos dias? Quais são as enfermidades que têm atingido os lares nesses últimos dias? Não de enfermidades físicas, mas aquela enfermidade do egoísmo. Aquelas enfermidades de mágoas, de ressentimentos. Enfermidade de ausência de perdão. Lembranças do passado. Impurezas, infidelidade, lascívia, frieza espiritual, mundanismo. Então, com a enfermidade tem invadido os lares hoje. E quando falamos de lares, nós atingimos todos os lares, cristãos, não cristãos. Porque as dificuldades, os problemas, eles invadem todos os lares. Egoísmo. As pessoas estão dentro do lar e cada um quer viver para si. As mágoas, os ressentimentos, a falta de perdão, é o que mais nós temos visto. Como eu disse, é fácil você sair dos portões da sua casa, ir lá pedir perdão ao seu vizinho, ao seu companheiro de trabalho. Qual é a pessoa que você feriu dentro do seu lar? Filho, esposa, esposo, filha. Não acontece o perdão, não se pede perdão, porque acha que é família. Ah, eu sou pai, tenho que me respeitar, sou mãe, tenho que me respeitar. Ah, é meu pai, não vou pedir perdão, ele me entende, ele me ama. Nós pedimos perdão a Deus quando nós erramos, nós pecamos, irmãos. Nossos pais, eles são nossos tutores, nossos educadores, que nos educam, nos ensinam, nos protegeu durante muito tempo. E mesmo não tivesse protegido, existe uma palavra bíblica, honra pai e mãe, para que te prolongue teus dias sobre a face da terra. Então você entende o que tem acontecido? Os lares precisam ser curados, ser sarados pelo poder de Deus. Esses egoísmos, essas mágoas, esses ressentimentos, essa ausência de perdão, viver de um passado, daquelas pessoas que têm aquele baú guardado dentro de casa, toda vez que vai conversar algum assunto, tem que ir lá naquele baú, revirar lá no fundo e trazer coisas de um passado. Não, joga esse baú no lixo. Some com esse baú da sua casa. Aquele quartinho de guardado de coisas ruins, que está sempre revirando. Acabe com isso, reforme a sua casa, faça uma reforma geral na sua casa, mude isso, tire isso dentro da sua casa. Nenhum lar vai conseguir ser feliz vivendo com esses tipos de coisas, com egoísmo, mágoa, ressentimento, ausência de perdão, lembrança de um passado. Se não quiser mudar isso, tirar isso, nunca vai ser feliz, nunca vai ser um lar estruturado. Lembre de uma coisa: o objetivo de Satanás é a família. Ele não tem outro objetivo. A primeira coisa que nosso Deus ele fez quando ele criou os céus e a terra, quando ele criou o jardim do Éden, foi o quê? Família. O que ele disse? Não é bom que o homem viva só. Então, família não nasceu por um acaso. Não nasceu um homem ou uma mulher de uma grande explosão. Nós somos feição, a imagem da semelhança de Deus. Nós nascemos do coração de Deus, na mente de Deus, irmãos. E a família, ela veio do coração de Deus, ela veio do plano de Deus, para sermos exemplos. E por isso Satanás ele tem muita fúria em destruir uma família.
Ele faz com que a pessoa fique presa a um passado. Fique preso, não perdoe, guarde mágoas, ressentimento. Entende bem uma coisa? Está pensando que Deus vai mover teu coração para tu perdoar? Perdão é decisão. Eu perdoo quando eu quero perdoar. Por isso que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, se tu não perdoares, eu não te perdoarei. Por isso que muitas orações não são respondidas, não são atendidas, porque as pessoas oram com o coração revoltado, cheio de raiva, ressentimento, de mágoa, não perdoam. Entende bem? O perdão não é para fazer bem para a pessoa, não. Quando você perdoa, o beneficiário é você. É você que recebe todo o benefício de um perdão na sua alma, na sua vida. Você é curada, você é curado, você prospera teus caminhos, você tem dias de paz na sua vida. Então, como Deus vê hoje a nossa família, se nós tivéssemos hoje, fizéssemos uma análise, tivéssemos condições de fazer um questionamento, tivesse uma resposta, como seria hoje a nossa família, como estaria hoje a nossa família diante dos olhos do Senhor? Se Ele olhasse hoje para dentro do nosso lar, para dentro do seu lar agora, como estaria? Como está a saúde emocional, física e espiritual de nossa família? Saúde física, emocional e espiritual. Como ela está hoje? As emoções. Como estão as emoções familiares? Crise, dificuldades. Não estou falando de dificuldade financeira, não. Dificuldade de relacionamentos, de entendimento, de conversar, de comunhão. Como está hoje, nesse momento, a sua família? O estado emocional estruturado, estruturada, descontrolado, a ponto de explodir? Como está hoje? Se ela está nesse ponto, é necessário parar, analisar e entrar pelo caminho dessa saúde espiritual, base espiritual, alicerce espiritual. Algumas doenças afetando talvez a esposa, o esposo, seu marido, seus filhos. Doença espiritual, doença emocional, um descontrole emocional. Então, qual é o diagnóstico hoje da sua casa, de nossa família? Qual é o diagnóstico desse momento? Entende uma coisa, é um perigo muito grande. Nós olhamos, irmãos, alguém chegou para aquele homem e disse, olha, a sua filha está morta, não incomode mais. Há momentos, irmãos, que a gente olha e a família já está morta. Por que ela está morta? O que morreu na sua família? Quando você olha para algum tempo passado, não precisa muito, talvez um tempo remoto, o que já morreu dentro da sua família, no seu lar, o que já morreu? E será que nós não estamos contribuindo para essa morte, meus irmãos? Será que nós estamos contribuindo para essa morte dentro do nosso lar? Morte talvez de comunhão, de amor, de carinho, de perdão, de compaixão, relacionamentos, intimidades. Será que já morreu isso, alguma parte disso? E será que eu não estou contribuindo? Ou você está contribuindo para isso acontecer? Em Romanos capítulo 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, irmãos. Que nós possamos retornar para os caminhos do Senhor. Algumas coisas morreram na família. Quem sabe a gente olha, se olha para o ano passado, a família estava estruturada, olha para esse ano agora. Quantas coisas talvez já morreram nesse ano na família? Quantas coisas?
quem sabe o tempo, a estima, a cortesia, o diálogo, a esperança, o amor, a fé, principalmente o diálogo e o amor, irmãos. Quando morrem esses dois, quando morre o amor, imediatamente não tem diálogo. Como é que vai ter fé? Não tem como. Muitas vezes nós ferimos a Bíblia dentro dos nossos lares, sabia, irmãos? Você olha para a carta de João, João ele diz o seguinte, lá na carta de João, ele diz, como eu posso falar que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Principalmente o meu próximo dentro do meu lar. Como pode isso? Eu amo a Deus, mas dentro do meu lar eu não amo o meu próximo. As pessoas confundem o amor héteros, esse amor que se casou, que ele pode até acabar, mas com o amor filia e o amor ágape. O amor filia é aquele que cuida. O amor ágape é aquele que perdoa. Sabe que a pessoa falou com você, mas o amor de Deus ele é maior que todas as coisas. Não olha com condenação, olha com olhar de misericórdia e compaixão. Então, se acabou isso, o amor, imediatamente não tem diálogo. Muitas famílias estão, irmãos, hoje, de luto. Jeremias, no capítulo 9, no versículo 21, Jeremias 9, 21, ele diz o seguinte, a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Irmãos, a morte entrou pelas nossas janelas, muitas vezes entrou pela porta que nós abrimos a porta. E muitas vezes tem destruído lares e famílias. Você fica essa palavra, primeira palavra hoje. Quero falar semana que vem sobre esse inimigo que ele veio para destruir lares, que a família está em alvoroço. E o que Jairo fez, irmãos, para poder restaurar o seu lar, a sua filha. Vamos aprender com esse homem na próxima semana. Quero orar pela sua vida, abençoar a sua casa. Talvez seu lar está desestruturado de uma forma emocional. Talvez já morreu o carinho, já morreu o diálogo, já não tem mais cortesia, já não tem mais um dá licença, um muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, já não tem isso. Sai na rua, dá bom dia para periquito, papagaio, cachorro, para tudo. Mas dentro de casa, passa, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, não dá um muito obrigado, não pede licença. Acabou as cortesias. Soberano Deus. Ô Pai querido, Tu conheces essa família nesse momento, Deus. Tu sabe agora o que esse ouvinte está enfrentando. Tu bem sabe agora a resistência no coração desse homem, a resistência no coração dessa mulher para pedir perdão, para se arrepender. Deus, esses filhos têm sido afetados por esses relacionamentos conturbados, meu Deus. Quando eles veem nos seus pais essa falta de comunhão, essa falta de cortesia, essa falta de carinho, e eles têm medo, ó Pai, de constituírem os seus lares, e muitos até têm saído dos seus lares, ó Deus eterno, em busca de uma independência, e isso tem afetado a nossa sociedade. Eu quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que Tu pode mudar agora a história dessa família, Tu pode agora libertar esse pai, libertar essa mãe, libertar esse filho, essa filha, tirar agora, meu Deus, esse coração endurecido, empedrecido, meu Deus eterno. Pai, assim como Tu derramaste no Salmo 133, que Tu disse, como é bom e precioso é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que
desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, que esse óleo agora possa estar descendo sobre a cabeça, sobre a mente, sobre o coração dessa família, desse pai e dessa mãe, desses filhos, que eles sejam renovados, que eles sejam transformados, que eles sejam agora edificados, ó Pai querido, na tua rocha e na tua presença. Eu abençoo esse lar, eu abençoo essa família, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e faça resplandecer sobre ti o teu rosto, e Ele tenha misericórdia de ti e compaixão de ti, e que a graça, que essa paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, Ele possa agora entrar no teu coração, na tua alma, na tua família, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe.